Muito bem, ouvinte da Com FM no rádio e também na TV. Já tá ali na telinha da Com ali, ó, a nossa entrevistada de hoje, junto com a gente dividindo tela e também na tela principal, alguns momentos, inclusive ela teve até um prêmio Bucha, meio campo, olha só, hein, podia até jogar nessa seleção aí que não tá jogando nada, Fran, o que tu acha, hein? Vamos convocar ela. A Helena que tá com a gente, oi? Bom dia, Dela. Bom dia, tudo bem? Tu tá dizendo que a seleção não tá jogando nada. Não, é verdade, pra mim pelo menos, tá se arrastando essa seleção, até vou pedir aí depois pra Helena aí fazer uma avaliação ela, né? Porque hoje a Helena tá aqui para falar com a gente, Fran, sobre uma palestra, um momento que ela vai estar junto com não só atletas, é aberta a todo o público que queira participar nesse evento que acontece hoje na cidade de Veranópolis, né, Fran? É isso aí, na sede do União Castilhense. Então depois a Helena vai fazer esse super convite para nós. Bom dia, Helena, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando e falar um pouco do que vai ser esse evento amanhã à noite. A gente vai espantar o frio com muito conteúdo, muito futebol, muito esporte para geral. Que legal. Helena, já tá na tela aí, você inclusive essa matéria aí é da RBS, a gente pegou, né, para ilustrar esse momento, você como atleta, fala um pouquinho do teu histórico aí, né, você jogou no Estrela aqui no Rio Grande do Sul, mas jogou também fora do estado e do país, é isso? Exatamente. Bom, a minha história com futebol, ela é um pouco avessa ao normal, vamos dizer assim. Eu me tornei jogadora profissional com 24 anos de idade, e comecei a minha carreira aqui nos campos do Rio Grande do Sul, que é onde eu cresci. Então, em 2018 eu joguei o Campeonato Gaúcho e a partir dali as portas foram se abrindo. Claro que eu também fiz por onde para que isso fosse possível, né? A gente sabe que nada cai do céu, precisa ter muito trabalho, muita dedicação e mais do que isso, boas conexões. Então, com isso eu acabei no ano seguinte, 2019, joguei uma temporada na Letônia, lá perto da Rússia, num friozão. Depois eu fui para a Áustria, também joguei uma temporada. Retornei ao Brasil e no meio da pandemia foi aquela loucura para todo mundo. E foi quando eu fiz esse golaço que vocês estão passando aí na tela, quando eu joguei o Campeonato Gaúcho. No fim foi um campeonato meio em cima da hora, ninguém sabia como que ia acontecer, foram poucas equipes que participaram, dadas as circunstâncias. Então eu fiz esse golaço que no fim foi muito marcante e foi parar na RBS, toda essa história. E no meio da pandemia também eu comecei um trabalho de mentoria. Eu escrevi um e-book no intuito de orientar e dar uma direção para as meninas que têm o sonho de ser jogadoras profissionais de futebol. Então, depois da pandemia, eu ainda joguei mais uma temporada na Polônia e depois disso eu fui para os Estados Unidos atuar como treinadora. Então, eu fui auxiliar técnica na Liga Universitária durante uma temporada. E no último, recentemente, eu estive na Alemanha, onde também atuei como treinadora. Agora eu estou de volta ao Brasil, de volta aos meus pampas e tenho um trabalho específico de formação de atletas de futebol feminino especificamente. Claro que o futebol ele é muito amplo, a gente conhece muito do futebol por causa do masculino e digamos que o futebol feminino ainda é um bebê, né, uma criança em desenvolvimento. E hoje, felizmente, temos um cenário muito favorável. E eu vou trazer um pouco da minha história e também os desafios da jornada, né? Porque assim, tô contando aqui para vocês de uma forma resumida e parece que foi tudo lindo, né? De um lugar para o outro, de um lugar para um. E na verdade só não passeando, é assim, né, Helena? Só passeando. É verdade. Quem vê pensa, como diz o outro. Quem vê o corre, não, quem vê o close não vê o corre. Tem muita coisa por trás. E a gente vai falar sobre isso também na palestra amanhã com o pessoal, para toda a comunidade, quem quiser comparecer, vai ser muito show. Diga, Fran. Helena, sobre a questão do futebol feminino, a gente já vê que acho que evoluiu bastante essa abertura que se tem, né? Essas possibilidades, ele está tendo mais espaço, inclusive nas transmissões, mas ainda tem muito a se conquistar. Mas como tu analisa essa evolução, assim, e como tu sente nas atletas talvez um ânimo maior, uma esperança maior de conseguir concretizar esse sonho?
Com certeza. Olha, e a gente não precisa nem voltar tanto assim no tempo, tá? Mesmo se for a época que eu comecei, 2017, 2018, por ali, foi quando os clubes aqui no Brasil estavam começando a abrir equipe feminina. E a partir de 2019, a Conmebol e a Conmebol da Libertadores da Sul-Americana exige que as equipes masculinas que disputam essas competições tenham uma equipe feminina. Então, meio que, de certa forma, na obrigação, os clubes começaram com a categoria feminina e com o tempo a modalidade foi crescendo. Por quê? Porque os clubes começaram a perceber que o futebol feminino nada mais é do que um negócio. E ele pode sim ser lucrativo. A gente pode pegar o exemplo do Palmeiras, que nas 2 últimas janelas de transferência fez vendas consideráveis de atletas para o exterior. Então, o cenário está muito positivo. Hoje a gente tem categorias de base também, meninas que têm 13, 15, 17 anos já começam dentro do clube, vão se desenvolvendo, uma prática que já acontece lá fora. Posso falar pela Alemanha, que é onde eu estive recentemente. Eu fui treinadora da categoria sub-9. Então, são menininhas de 7, 8 anos que estão ali aprendendo basicamente a dominar uma bola, a chutar, a dar um passe. Então, existe esse fomento já na Alemanha e também em outros países da Europa. E aqui no Brasil, felizmente, a gente está indo para o mesmo caminho, claro que ainda em passos lentos. Em relação a você ter essa experiência, né, fora do país, tem muita diferença no trabalho com as categorias de base, já que você esteve como treinadora também, em relação ao Brasil e fora do país? Nós estamos muito longe dessa realidade ou estamos assim mais próximos hoje? Aproveitando esse gancho e além da questão, né, das categorias de base, como é que era ser atleta de futebol feminino fora do país? Tá, vamos por partes. Então, em relação à comparação de Brasil e fora do Brasil, eu acho que a gente tem que também ter um olhar mais sociocultural. O estilo de vida, a qualidade de vida na Europa é diferente do que o estilo de vida que a gente tem aqui no Brasil. A gente sabe que as famílias, em sua maioria, trabalham muito. Os pais, muitas vezes, não têm a possibilidade de acompanhar os filhos, de ir até a escolinha, de assistir os jogos, enfim, exceto finais de semana, e nem todos. Então, isso também acho que é um impacto grande, porque eu percebi muito na Alemanha a presença dos pais, nos treinos, nos jogos, em diversos aspectos. Então, tem essa questão também que aqui no Brasil, dependendo da região, não se é possível, basicamente pela vida, né, pela vida que se leva. Mas eu acredito que mesmo guardadas as proporções, o futebol feminino no Brasil também está se desenvolvendo e, bom, os resultados falam por si, né? Se a gente for pensar que recentemente a seleção feminina jogou contra os Estados Unidos e de igual para igual, então isso é um avanço muito grande. Quem acompanha o futebol feminino, quem entende um pouco, sabe que os Estados Unidos é de fato uma das potências mundiais. Por quê? Porque eles investem na modalidade desde muito cedo. As meninas jogam futebol na escola e depois as melhores alunas ganham bolsa de estudos na faculdade. Ou seja, o futebol acaba sendo a forma dessa guria estudar na faculdade por conta do esporte, né? Então, eu acho que tem que considerar também o cenário e o contexto. Em relação a ser atleta, aí isso também é interessante pensar, porque, por exemplo, as equipes que eu joguei fora do Brasil eu joguei na Letônia na primeira divisão, na Áustria na terceira divisão e na Polônia na segunda, na primeira e na segunda. E em todos esses clubes, as atletas tinham outras atividades. Ninguém ali vivia do futebol. Porque viver do futebol 100% são apenas, assim, ainda hoje, só as principais ligas e as maiores ligas. Mesmo aqui no Brasil, né? Muitas meninas ainda precisam ter atividades paralelas para conseguir se manter. Então, no cenário que eu fui, eu me dedicava exclusivamente ao futebol estando naquele país, porém eu trabalhava também.
Eu sempre trabalhei com comunicação, com relações públicas, com redes sociais e gestão, enfim. Então, acaba que tu tem uma jornada dupla ou às vezes tripla, porque muita gente também estuda. Então, hoje o cenário profissional mesmo, ele é restrito às ligas top, e o pessoal que joga segunda liga, terceira liga, tem os outros desafios. E isso para eles às vezes até, inclusive as gurias do Bayern de Munique têm negócios paralelos, porque aí elas já entraram num outro nível, que é o quê? Entender que o atleta é uma marca, e elas já têm muitos patrocínios e tudo. Então, isso é uma oportunidade que eu também tenho um trabalho nesse sentido. A partir do momento que a atleta entende que ela é uma marca e que ela pode ser uma empresa, isso abre muitas portas, né? Até em termos de posicionamento no mercado e ter uma renda extra, né? Além do que acontece do salário, vamos dizer assim, dos benefícios do clube, que muitas vezes também não são seguidos conforme está no papel. Enfim. Normal no nosso país. Uma curiosidade em relação a isso, vai ser possível, você analisando agora, já como consultora, né, que também tem esse trabalho de ajudar, né, as pessoas, vamos dizer assim, independente, né, que você falou, independente da categoria e também do sexo, a ter essa carreira profissional, vai ser possível para as mulheres, na sua maioria, viver só do futebol num curto período de tempo no Brasil, ou você acha que isso vai demorar um pouquinho mais? Olha, eu acredito que sim, porque muitas meninas já vivem do futebol aqui no Brasil, principalmente da primeira divisão. Só que é aquilo, o viver do futebol, se fala, tratando de futebol feminino, não é o viver do futebol que a gente vê do masculino. E isso é um erro muito comum, que as pessoas tendem a comparar o futebol masculino e o futebol feminino. Ah, mas o fulaninho lá tem 17 anos e já foi vendido por 35 milhões para o Manchester. Pois é, isso não é uma realidade no futebol feminino ainda. A gente tem agora, claro, vendas consideráveis, se comparado a 3, 4 anos atrás, que só falavam da Marta, que era, vamos dizer, a única referência. Hoje a gente tem mais atletas que são referência. Mas tem um dado, inclusive, que isso do futebol masculino, tá? Eu não sei como que é exatamente no feminino, mas o que a gente vê, os jogadores de primeira liga, de Brasileirão e tal, isso representa 1% do futebol profissional, ou seja, aqueles outros 99% são aqueles jogadores que estão jogando campeonatos estaduais e regionais, que eles têm um contrato ali de 3 meses, 6 meses, e o resto do ano, né, vão fazer outras coisas. Então, a realidade de viver do futebol, ela é bem dura. E como eu digo, não é todo mundo que joga futebol que vai se tornar profissional. Porém, o esporte tem um poder transformador na vida de quem pratica e da família também, porque ensina valores como disciplina, trabalho em equipe, e isso faz diferença na formação do cidadão, né? Então, eu sou suspeita para falar, mas eu sempre incentivo o esporte. Aqui a gente está falando em futebol, mas qualquer esporte é importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, em diversas esferas. Tu sabe que a gente também incentiva bastante isso e acreditamos também que, inclusive agora, estando aqui com você conversando, né? É uma maneira também da gente incentivar as pessoas a praticarem o esporte, independente se vai ser ou não profissional. Se vai ser profissional ou se for profissional, ótimo, né? Meu Deus, aí vai conseguir realizar o sonho, que nem sempre o sonho pode estar na realização profissional, mas na realização pessoal. Não sei se você entende assim, inclusive a tua palestra de hoje é isso, né? É poder fazer com que todo mundo, através do esporte, quem tem essa possibilidade, sinta essa transformação. Dá para sentir essa transformação no dia a dia? Sim, na verdade os ganhos eles são em várias camadas, várias esferas, porque tu te desenvolve pessoalmente, tu descobre que tu é capaz de coisas que às vezes tu nem acreditava. E, por exemplo, eu sempre sonhei em viajar ao mundo, sempre sonhei em conhecer outras culturas, mas quando criança, adolescente, isso era uma realidade muito distante para mim. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Vocês conhecem, né? A cidade de vocês também é pequena. Quando que eu ia imaginar que eu ia conseguir sair daqui do interior
e viajar e conhecer outros países, outras culturas. E o futebol me proporcionou isso. De novo, como eu falei, tem a ver com sonho, mas tem a ver com persistência, com disciplina, com preparação, porque além de acreditar no sonho, ter fé e trabalhar, precisa se movimentar nesse sentido. Então, o esporte ele tem esse poder, e ainda assim, muitos me perguntam, nossa, Helena, mas por que tu parou de jogar? Eu disse, olha, eu não parei, na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, a minha rotina de trabalho lá, eu fiz uma pós e trabalhando como treinador, a minha rotina não me permitia, não conseguia conciliar ambas as coisas. Mas ainda assim eu consegui fazer mais uma especialização, aprender dentro de campo, fora de campo. A gente aprende para a vida também, né? Em termos de paciência, de resiliência, de lidar com situações, com frustrações. Isso nos ajuda a desenvolver como ser humano também. Fran, para fechar? Então, Helena, reforço o convite para o evento desta quinta-feira do União Castilhense. Estão convidando toda a população para participar desse momento, né? Desse bate-papo também, poder te conhecer e conhecer um pouquinho mais da tua história. Com certeza, aproveitando então o espaço, a oportunidade, já agradecendo vocês pelo convite, fico muito honrada. E então, a toda a galera que está acompanhando ao vivo, hoje à noite, aliás, amanhã à noite, ali no União Castilhense, a gente vai espantar o frio, como eu falei, vamos falar sobre, aliás, muito além do futebol, que é o nome da palestra, né? Muito além do futebol, porque o futebol é só o que a gente vê por fora. Eu vou trazer todas as perspectivas da vida de atleta e todo o poder de transformação do esporte. Então a gente vai falar sobre sonho, persistência, sobre alcançar os objetivos e tudo que permeia esse universo do esporte e do futebol. Vai ser uma troca muito boa e no final também a gente vai poder conversar, trocar ideia, resenhar. Eu estou aberta a perguntas, enfim. Com certeza será a primeira de muitas. Muito obrigado, Helena. Um abração para você e bom trabalho, tudo de bom. Ótima palestra nessa quinta-feira em Caxias. Espero vocês, hein? Espero vocês lá. Vamos lá, com certeza. Valeu. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agora, tchau. 4 minutos faltando para as 9 horas da manhã. É bacana, hein, pessoal? A gente sempre fala aqui na Com e essas falas, essas entrevistas, bate-papo com atletas, ex-atletas, mostram que sempre a gente planta essa sementinha aqui, né, Fran? O esporte transforma vidas, a música transforma vidas. Então a gente tem que apostar nisso pra gente mudar as nossas vidas, né? Viver melhor, né? Independente se você vai ser um profissional jogador ou um profissional cantor, por exemplo, ou um instrumentista, mas fazer parte do que nos transforma. Utilizar as ferramentas que essas atividades proporcionam para utilizar no dia a dia, na vida, em todos os sentidos. Então a Helena te espera nessa quinta-feira aí, pessoal, né? Ó, quinta-feira, lá em Santa Rita, né, Fran? Isso, na sede do União Castilhense. Previsão do tempo. Oferecimento. Restaurante Pratos e Espetos junto ao posto